Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Muito se tem estudado sobre a maturidade feminina, principalmente por conta do aumento da expectativa de vida da população. Os censos recentes mostram que a população idosa vem crescendo e a maior parte dela é de mulheres. A integração maior da mulher na vida socioeconômica, desempenhando novas funções, faz com que passe a se destacar muito mais pelo que pode contribuir para a sociedade do que unicamente pelo fator biológico da reprodução. Muitos aspectos psicológicos acompanham os momentos difíceis pelos quais ela passa na maturidade, obrigatoriamente ou como circunstâncias inesperadas de sua própria vida. O envelhecimento, o período do climatério e a expectativa da menopausa, a sexualidade, as perdas e separações, a solidão são assuntos frequentes do universo feminino, gerando ansiedade e medo. Esse texto é um estudo da Maria Lilian de Souza Monteiro e nosso assunto hoje das Perennials é o que quer a mulher madura. Eu sou Fernanda Ribeiro e eu quero muito que não exista mais a menopausa. Eu sou a Cris Guerra e deixa eu ver o que eu quero. Não sei o que eu quero hoje, gente. Não sei, eu acho que eu tô muito em paz com as coisas que eu quero. Na verdade, eu queria que o mundo mudasse. Então, isso aí eu acho melhor não querer não, porque tô querendo demais. Mas eu queria fazer uma provocação. É isso que eu quero fazer uma provocação. Porque eu acho que quando a gente fala do que a gente quer, muitas vezes a gente acha que quer sem querer, né? E eu acho que as perennials as mulheres na nossa idade começam de fato a saber o que querem. Mas eu ainda acho que muitas mulheres chegam à nossa idade e ainda se deixam enganar por desejos que não são delas. Que eu acredito que uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida é descobrir o que de fato a gente quer. Então fica a minha provocação. Bom, eu sou Daniela Zupo e eu quero paz. Simples assim, né, Dani? Simples assim, Nath. Eu quero que o meu gato pare de jogar fora a água, porque o Ginger, ele joga fora a água pra ele tomar do chão, gente. É isso que eu quero. Então, gente, eu queria uma passagem pra Londres amanhã de manhã, mas como eu sei que o que eu quero é muito fútil diante dos problemas do mundo, né? Que a gente vive. Eu quero ter a oportunidade na vida de ainda aos 43 anos fazer algumas coisas como morar fora de novo, experimentar amores. Eu quero poder ser uma perennial com comportamento de pré-millennial. Isso é maravilhoso. Quero fazer bagunça, quero beijar na boca, viajar, morar fora. É isso. É isso aí. Você sabe que engraçado, na hora que eu tava pesquisando sobre né, esse tema, o que as mulheres maduras querem, você olha na internet, no Google, a grande maioria, aliás, eu acho que, 90% tem a ver com relacionamentos. Eu achei muito louco isso, porque assim, em sites variados, quando você digita lá o que a mulher madura quer, tem a ver com relacionamentos. Será que a nossa vida, ela se limita a apenas isso? Porque eu achei muito, muito louco, sabe? Você pensar que num universo tão rico, de tantas descobertas, né? De tantas angústias também, você pensar que, né, você vai procurar ali algum apoio, algum texto bacana, alguém que fale, né, sobre suas experiências. Não.
é só sobre homens preferem mulheres maduras. Por que homens... o que faz uma mulher madura deixar um homem louco? Sabe umas coisas assim que eu olhei e falei assim, gente, como assim? Eu tô querendo deixar ninguém louco, eu tô querendo que alguém me deixe louca. E assim, essa história que você tá falando me lembra muito quando eu converso com as minhas amigas da minha idade que se casaram formalmente, muitas delas se separaram, e o discurso delas, sempre que eu vou conversar, é assim, não, porque agora eu preciso refazer a minha vida e encontrar outra pessoa. E aí eu fico, coitada, pregando no deserto, porque eu falo, peraí, por que necessariamente tem que ter outra pessoa, tem que ter um homem, né? A minha vida foi muito construída em cima de mim, né? Assim, eu tive namorados, eu tinha uma presença de um pai muito forte, sim, meu pai talvez segurasse algumas coisas, mas... eu nunca pensei na minha vida a partir de um relacionamento amoroso. Nunca, jamais, em tempo algum. E não me arrependo disso. Acho que valorizo os ex que foram bacanas, mas eu não construo a minha vida em cima do bofe da vez. Então, quando eu vejo uma amiga falando que ela precisa refazer a sua vida, que é necessariamente encontrar outro homem, eu fico um pouco assustada. Mas eu acho que isso é mais recorrente do que aquilo que eu faço e vivo. Eu acho que eu sou mais esquisita do que as minhas amigas que estão refazendo a vida atrás de um bofe. Eu acho também que, na verdade, isso tem a ver com isso que eu falei no começo. Eu acredito que as mulheres depositam muito, e eu tenho uma história diferente da sua, porque, na verdade, durante muito tempo eu busquei um relacionamento, e hoje eu me vejo com um relacionamento, ele na casa dele, eu na minha casa, mas eu nunca estive tão bem comigo mesma, né? E eu precisei trilhar um longo caminho para entender que eu gosto de estar sozinha, eu gosto de ter um companheiro, mas também posso viver sem o companheiro, né? Isso é possível, e acho que cada vez mais quando a gente fica madura, a gente percebe isso. Por isso que eu desconfio que as mulheres, elas não sabem o que querem, elas acham que querem um relacionamento, quando na verdade elas se conhecem pouco e depositam no relacionamento todas aquelas expectativas que muitas vezes elas não sabem de onde vai vir, né? Então elas acham que aquele relacionamento vai trazer isso para elas. Um relacionamento é ótimo, mas ele não traz essas coisas. Quem nos traz a nossa satisfação é sempre nós mesmas, né? E acho que você seguiu esse caminho e sempre soube, isso é mais raro, mas em geral... acho que quanto mais velha a gente fica... Fico pensando assim, acho que a Fernandinha estava falando de relacionamento a dois, né? Amoroso, namoro, casamento, sim. Enfim. E eu acho que tem isso, sim. Tem essa... Talvez porque muitas mulheres nesse momento, como a Nath falou, elas estão fazendo uma outra escolha na vida, né? Elas já saíram de relacionamentos... e talvez elas estejam procurando coisas completamente diferentes num parceiro do que procuravam quando tinham 20 anos ou 30 anos, não sei. Mas eu fico pensando, quero propor aqui até uma outra colocação, uma coisa sobre a qual eu sempre insisto aqui quando a gente conversa, né? Que eu acho que a gente vive uma fase, né? Essa maturidade, assim, é uma fase em que eu, pelo menos, estou resgatando muito o valor dos afetos, das amizades na minha vida. Isso também são relacionamentos, né? Isso eu acho que nunca foi tão importante para mim como agora. Talvez na adolescência, né? Eu vejo minha filha de 14 anos, assim, a vida dela são as amigas e os amigos, claro. E aí depois tem toda uma trajetória onde a gente está focado em carreira, em sucesso, o que seja, ou no casamento, ou tendo filhos, ou não tendo filhos, enfim. E aí eu acho que a gente chega na maturidade e você começa a tentar descobrir quem são os seus amigos, né? Assim, de verdade. Até porque você já está passando algumas tranqueiras na vida. Então, eu acho muito importante hoje para mim os relacionamentos, mais do que eles eram antes, nesse sentido, assim, muito mais importantes do que eram antes. É engraçado você falar isso, Dani, e também complementando que um pouco de cada uma. Essa história do relacionamento de amizade, eu também já falei isso algumas vezes, né? Eu namorei pouquíssimo na minha vida, casei mais tarde, né? Numa fase mais madura. Então, assim, as minhas amizades, elas, durante a vida inteira, elas foram se mantendo. Como a grande maioria também, eu tenho várias amigas que também não tiveram filhos e também não se casaram, e também se casaram tarde.
Então, coincidiu da gente ter mantido e ainda mantém essa... E também, coincidentemente, de ter uma turma que mesmo a galera casando e mesmo a galera tendo filhos, todo mundo sempre teve muito junto. Então, eu acho que essa história, quando eu falo de relacionamento, que me assustou, é você estar condicionado à sua vida em cima outro, né? Do outro. Você ainda tem essa cobrança da sociedade, né? Uma mulher, ela só é completa. Além de tudo, já falamos sobre isso, mas é bom repetir que ela só é completa se ela encontra o príncipe encantado, se ela forma a família margarina e se ela tem os filhos. E quando você procura na internet e acha que aquilo ali, ou seja, a mulher ela tá madura, mas a vida dela é só para procurar outros relacionamentos, ou como apimentar o seu relacionamento, ou como, entendeu? E isso é muito cansativo, gente, porque nós somos muito mais do que isso, né? Eu acho que quando a gente fala dessa história... Dá pra estar sozinha e ser feliz, né? Assim, dá pra estar sozinha e tá super de boas. Nossa, assim. Dá demais, porque tem relacionamento que você tá sozinha e não sabe, né? Depois que você lembra. Você fala, gente, eu tava sozinha e não sabia. Aliás, era isso. Eu sentia muito isso em vários dos meus casamentos que me fez. Eu sentia solidão a dois, entendeu? Então eu preferi sentir a solitude. Mas é isso mesmo. E você pensa que muitas mulheres, inclusive, nessa fase da maturidade, se for para falar sobre relacionamentos, estão questionando os seus relacionamentos, não é? Porque você passou ali, você construiu ali uma vida e de repente com a maturidade você começa a enxergar outras coisas que aquele relacionamento ali não cabe mais e tá tudo certo. Porque também tem muitas mulheres ainda condicionadas lá, que vêm das nossas avós e mães, de que você tem que manter aquele casamento para a sociedade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa ser combatida, sabe? Ô, gente, o mais rápido possível na cabeça dessas mulheres, sabe? O verbo refazer a vida é muito louco, né? Refazer a vida. Se fosse uma coisa pessoal, quero refazer a minha vida, ou seja, quero repensar meu trabalho, quero repensar minha carreira, mas refazer a vida, estar pautada em simplesmente encontrar um homem, é muito triste, eu acho muito pesado. Quando eu ouço uma amiga falando quero refazer a minha vida, já toca o alarme da loucura. Eu falo, coitada da amiga. Até porque eu acho que na maturidade a gente já sabe, inclusive, se a gente é o tipo de pessoa que foi feita para um relacionamento, digamos assim, nos moldes de um casamento, né? De viver junto. Sim. Eu tenho visto muita gente, assim, chegar na maturidade e falar, não, eu não fui feita para isso. Não fui feita para dividir a minha casa com um homem. Não fui feita para dividir as minhas contas, a minha casa, a minha rotina. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de me apaixonar, eu gosto de ter um companheiro, mas esse formato casamento não é para mim. E eu acho que se você não sabia disso e casou mais jovem e chegou à maturidade e está separada, as chances que você tem, no caso de achar um companheiro que você goste, com quem você queira dividir a vida em outros, né, num outro formato, é muito maior, né? Porque não tem mais essa pressão de você ter que sucumbir a um formatão tradicional, casamento, filhos, dividindo casa, dividindo contas, que para muita gente, eu vivo isso, assim. É um formato legal, mas assim, eu não acho que isso é o único, e eu acho que durante muitos e muitos e muitos anos a gente foi pressionada, nós mulheres, nós homens, né, fomos pressionados a viver um formato de relacionamento que, vamos combinar, é difícil demais de dar certo. Super. Uhum. É muito difícil, é muito cansativo também fazer dar certo às vezes. Eu sei, eu acho que eu tenho a ver com isso que você falou, assim, a minha descoberta de casamento. Sabe o que eu quero hoje? Eu quero uma casa no campo. Lá eu vou ser casada, entendeu? E aqui na cidade eu vou ser só namorada. É isso que eu queria. Eu queria uma casa no campo onde eu pudesse passar os fins de semana, que é uma coisa que eu sei que o Ale também quer. Pra mim, isso estaria super resolvido, sabe? Literalmente, Elis Regina, eu quero uma casa no campo. Uma vez eu entrevistei a Elizabeth Savala, e tem muitos anos isso, tá?
E eu me lembro de ter ficado assim, não é chocada, mas eu achei assim, isso deve ter, sei lá, uns 10, 15 anos, ela dizendo que ela era casada e cada um morava na sua casa, porque eles tinham chegado à conclusão, ela era casada há muitos anos, e que ela tinha chegado à conclusão que ela amava aquele homem, que ele amava aquela mulher, mas que eles queriam ter o espaço deles, a vida deles, e que eles iam morar cada um na sua casa. E eu me lembro de ter achado isso sensacional, porque eu falei assim, gente, é uma solução, né? É uma coisa, o amor não acaba, né? Não é isso. A questão não é só a coisa física, né? Mas eles resolveram entre eles e estava tudo certo, né? E estava tudo bem. E isso eu acho que isso também é uma coisa que a mulher madura tem que pensar, porque a gente tem que dar conta, na nossa maturidade, eu falei da história da menopausa, mas às vezes na recolocação de trabalho, de vida. Agora mesmo a gente está vivendo essa pandemia e muitas pessoas estão tendo que repensar a sua vida. E estão tendo que muitas mulheres estão tendo que refazer de verdade a sua vida. Sim. Inclusive profissional, né? A gente sabe que com essa idade é mais difícil você arrumar um emprego formal, né? Então você ainda tem aquela pressão de que você precisa sobreviver e se reinventar e se refazer, e enfim, é muita coisa também para você dar conta, para simplificar tudo apenas no relacionamento, né? E acho que quando mistura, né, o amor com a conta de banco, com problema no vaso sanitário, com filho, com a rotina, o mau humor, é uma série de coisas. Eu acho que realmente o casamento na mesma casa é um grande desafio. Nossa, quando eu vejo minhas irmãs comemorando, uma comemorando 30 anos de casado, a outra comemorando 30 e tantos, eu falo, gente, vocês são minhas heroínas. Vocês são bem loucas, né, amigas? Eu tenho 20 anos, gente. Tenho 20 anos de casado. E eu acho engraçado, assim, porque essa coisa que a Fernandinha falou no início, né, comercial de margarina, eu acho que só pelo fato de você viver uma relação de tantos anos, às vezes as pessoas olham e falam, isso eu acho muito engraçado em relação à minha vida. Às vezes eu acho que as pessoas, e porque eu moro no campo e tudo mais, eu tenho a sensação que às vezes as pessoas falam, e eu tenho uma cachorra que é muito bonita mesmo, a Pina, acham que você está vivendo uma vida de comercial de margarina, e a sua vida está toda cheia de defeitos, assim, tem um monte de coisa, tem um monte de vazamento. Então tem ainda muito isso, né? Essa imagem como se uma coisa que dura muito tempo fosse perfeita. Não, ela dura muito tempo, como ela poderia ter durado 10 anos ou 5, pode durar para sempre ou pode não durar. Eu acho que, assim, o relacionamento a dois, hoje, ele faz, para mim, ele faz, nisso tem tudo a ver com o que a Nath falou no início, e que a Fernandinha se espantou, né, ao ver as matérias, e a Cris comentou, eu acho legal estar casada, mas quando eu converso com meu marido, eu falo, se um dia a gente não tivesse mais casado, eu me pergunto às vezes, será que eu me casaria de novo? Com uma outra pessoa? Será que eu sou uma pessoa... Porque todo mundo olha pra mim e diz, você é uma pessoa que foi feita para o casamento, para a fidelidade, né? Para levar o cachorro para passear no final do dia e tudo mais. Eu tenho essa cara, não sei porquê. Mas... eu acho que tá tudo certo também, não, entendeu? Eu me pergunto se fosse para recomeçar hoje, aos quase 50 anos de idade... porque você, aos 28 anos, você é mais maleável para dividir seus espaços. Aos 48, não. Ô, gente, assim, ao mesmo tempo que eu tenho essas amigas de 40 que querem refazer a vida e achar um outro marido amanhã de manhã, eu tenho amigas de 50 e tal, 60, que não querem nunca mais na vida pensar num relacionamento sério, que não pensam na possibilidade de uma cueca caída no chão do banheiro. E isso não é fachada, porque uma mulher de 50 e tantos, 60, ela não fala isso para a sociedade, ela de fato não quer mais essa história. Então, assim, que na verdade, quando a gente fala, né, de 40 a 60, que seria esse perennial,
A mulher de 40 já é diferente do de 50, que é diferente das 50 e tantos, né? Já são grandes diferenças de experiência e tal. Mas tem muita mulher, eu tenho boas amigas mais velhas que curtem a vida e que não são, que gostam de homem, admiram o homem, mas elas querem uma trepadinha. Elas não querem um casamento, elas não querem... Elas já fizeram isso. Mas eu acho que... Você quer falar, Fernandinha? Não, eu ia só emendar para contar um caso rápido da minha mãe. A minha mãe e meu pai se separaram, a minha mãe tinha quase 50 e muitos. E eles se separaram e beleza, ok, sem briga, sem nada. Minha mãe chegou e falou, Eli, vai viver sua vida, vai curtir, vai... E um ex-namorado dela de juventude descobriu que ela estava separada e apareceu. Olha, mamacita! Só que ele apareceu, mamacita arrasando. E aí ele apareceu e eles começaram a sair, ele falou que estava separando também e tal e tudo. No meio do processo, mamacita descobriu que o cara, na verdade, queria que ela fosse pro sítio dele, ficasse lá e substituir. Na verdade, ele tava querendo uma substituta. Uma dona de casa. Pra mulher dele. A minha mãe, gente, deu um esbrega. Ela lembra dela chegando pra ele e falando assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive sítio, eu criei filho, eu fui casada, essa vida eu não quero mais. Agora eu quero alguém que me leve pro teatro, que me leve pro cinema, que vá comigo viajar, que curta a vida. Essa história de ficar cozinhando no sítio, no final de semana, não quero isso não. Gente, deu fora no homem. O homem ainda ficou procurando ela um tempão e ela não quis. Falou que essa vida ela não queria mais e é isso. E tá mas lá. É isso. Eu acho que eu ia me referir à geração da sua mãe, porque eu acho que quando a gente fala, por exemplo, das amigas da Nath que tem 60, né? Muitas vezes elas ainda são de uma geração em que os homens tinham uma relação muito machista com as mulheres. Ah, então, total. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, assim. É aquela mulher que as mulheres vivem mais que os homens, né? Por estatística. E aquelas mulheres que ficam viúvas e falam, ai, graças a Deus, agora eu tô livre, né? Igual a minha sogra. Uma das minhas sogras, porque eu casei várias vezes, eu ia fazer uma observação... que uma das coisas que me fez casar várias vezes é porque durante muito tempo eu realmente persegui um modelo de vida convencional, né? Porque eu acho que eu queria provar alguma coisa para minha família e tal, e o meu acabei sendo totalmente fora do convencional. E por que eu casei tantas vezes? Porque meu segundo casamento, que não foi casamento, que foi uma opção nossa a gente não morar junto, quando eu já estava grávida, a gente ia morar junto depois, porque eu achei que ter um filho era legal, a gente estar junto. Não deu tempo, o Gui morreu antes. E as pessoas falavam muito pra mim, você tem que arrumar um pai pro Francisco. O Francisco merece um pai. Eu fiquei muito encantada por essa ideia. E, de fato, eu tentei outros relacionamentos porque eu tinha aquela família Doriano na cabeça, né? Mas uma das minhas sogras, que foi a primeira, Dona Zulvane, que é uma gracinha, ela era viúva quando eu a conheci. E ela torce pro Cruzeiro. Ela tem mais de 80 anos hoje. Deve estar chegando nos 90. E o marido dela torcia pro América. E quando ele morreu, ela falou, eu vou torcer pro Cruzeiro agora. E aí ela começou a ir pro estádio sempre. E chega lá no estádio, ela vai lá, fala todos os palavrões do Mineirão, volta pra casa e vai ser a pessoa mais... Um dia eu liguei a televisão, quando eu era casada com o Toninho, e tava passando o jogo do Cruzeiro. Tava lá, Dona Zulvane, ela é lourinha, com o cabelo pintado de azul, aparecendo na tela. Então, assim, isso é muito parecendo normal. Um hooligan. E ela pintada com o cabelo. E ela é conhecida agora ela teve alguns problemas de saúde, não sei se ela continua indo. Mas é um docinho. E ela falava, não, porque ele torcia pro América. E quando ele finalmente morreu... Tipo assim, ela era apaixonada por ele, mas quando ele morreu, eu pude torcer pra quem eu queria. E eu acho que isso acontecia demais. E a gente já tá numa outra geração em que os relacionamentos são mais difíceis também em outros aspectos, porque a gente vive no mundo líquido, né, do Bauman e tal. Eu acho que a gente tem muito essa coisa do relacionamento descartável. Mas realmente é interessante quando você faz a virada, você fala, gente, eu não preciso casar pra ser feliz. Depois que eu tive o Fran, e o Fran já estava com 10 anos de idade, gente. Se eu não casei para ter um filho, qual é a razão? Quer dizer, eu posso querer casar, mas não é isso, né, que vai me mover. Então,
Eu acho que tem essa diferença, assim, né? Você pode querer, eu acho que companhia, um companheiro é bacana. Você pode não querer um companheiro, mas é legítimo querer um companheiro de vida, para envelhecer principalmente. Eu acho muito legal você envelhecer do lado de alguém. Essa história de você casar também mais tarde, como eu fiz, né? Eu juntei com baixo com 42 anos, né? Isso também faz uma diferença na história. Você tá mais... É isso, você tá mais maduro mesmo, né? Você consegue passar por alguns percalços de forma mais tranquila, né? Porque, bom, pelo menos eu acho, assim, depende também de com quem você casa. Eu ainda casei com uma pessoa que, graças a Deus, é de boaça, assim, né? Mas eu acho que o fato de você também permitir também, né, ter essa experiência do casamento mais tarde, e eu, como não quis ter filhos também, então isso também ajudou. É uma outra conjugação, É uma né? outra conjugação. A minha mãe, ela sempre falou lá, ela falou assim, olha, eu acho que tem quem para casar é quem quer ter filho. Quem não quiser ter filho, junta, mora cada um na sua casa e faz essas coisas, entendeu? Então casa mais tarde, como eu fiz. Porque é isso, né, gente? Porque essa história também do casamento cedo tem muito a ver também com a história de querer ter filhos, né? A natureza, eu acho, ela é um pouco cruel com a mulher nessas horas, sabe? Super! Porque você tá lá, Demais. você tem que escolher entre sua carreira e filho, e tem que parar, e tem que conhecer alguém, e esse alguém tem que bater com você, e você sabe. Poxa vida, é cruel. E outra coisa complicada também, quando você tem filho, seu parceiro tem filho, aí você vai, né, igual o Ale, ele mora com a filha dele, eu moro com meu filho. Querendo ou não, se a gente casar, é um casamento de 4, né? Então é uma coisa com muito mais variáveis também, né? Mas eu ia perguntar uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, assim... Eu não sei, minha mãe e meu pai ficaram casados até o fim das suas vidas. O fim da vida da mamãe foi 55 anos. E eu não acho que eles, apesar deles se amarem muito, eu não acho que eles eram felizes. E eu acho que isso também influencia. Eu acho que são duas coisas que influenciam na nossa busca por um companheiro e na maneira como a gente vai investir nisso. É o tipo de relacionamento que os nossos pais tiveram e também o tipo de educação que a gente teve, né? Isso é muito determinante. Com certeza. Então eu acho que assim, eu demorei muito tempo na terapia para perceber que muitos dos meus relacionamentos deram errado porque eu tinha em casa um exemplo que não era um exemplo feliz, não era um exemplo, né? E a gente não aprende isso na escola, né, gente? A gente aprende que a gente precisa encontrar o amor da nossa vida, né? A boa e velha princesa da Disney. E isso é um estrago na nossa vida, né? É um estrago. E eu acho interessante quando eu vejo esse formato do casamento, né? Que é uma coisa que eu vivo há 20 anos. E para mim, uma das coisas mais legais, porque o casamento tem prós e contras, como tudo na vida, como a solidão, como a vida, como a single, né? A vida de um single tem vantagens e desvantagens, como tudo. Mas o que eu acho bacana, e às vezes é interessante que a coisa, pelo menos para mim, uma das coisas mais legais do casamento, não existem muitos casamentos, né? Que para mim é uma condição sine qua non, que é o companheirismo, né? Companheirismo não é fazer tudo junto, mas é você Também saber acho. que você dorme e acorda com uma pessoa com quem você pode contar. Amizade também, né? Acho que você tem que ser amiga. Isso eu acho muito legal. E eu vejo casamentos que não construíram, pessoas que estão juntas há muitos anos e que não construíram isso, né? Isso que para mim é uma das coisas mais bonitas de uma relação, que não necessariamente uma relação mais longa, mas que é da natureza dos relacionamentos mais estáveis, né? Sejam eles longos ou não. Que é você saber que tem um parceiro de vida, né? Alguém ali com quem você conta, faça chuva ou faça sol, e uma pessoa que te conhece, que respeita as suas nuances, os seus humores, né? E às vezes o casamento é o contrário disso, né? As pessoas ali incomodando a outra, né? É uma pisando relação no calo da outra, simbiótica, né? assim, né? Uma simbiose de coisas negativas, né? E cutucando mesmo, né? O famoso cutucar a onça com vara curta, né? E que eu acho que viram relacionamentos destrutivos, tóxicos mesmo, né? Enfim, mas, outra pauta. Eu sou Juninha aqui em relacionamento, eu sempre namorei pouco tempo, eu me quase casei por 4 anos e já acabou, então perto de vocês eu não tenho nem o que dizer muito.
Mas o que eu acho que essa coisa do companheiro, ela fica em segundo lugar, porque na nossa cultura tem a performance sexual. Então, assim, às vezes o cara é quase o seu inimigo, mas vai ouvir música sertaneja e música brega, né? Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas com o tesão, sabe? Elas não, tem gente que nem sabe o que é isso, o companheirismo. Né? É verdade. Então, assim, essa coisa de pontuar ali, nossa, quantas vezes você transa por semana? Gente, tem 6 meses, às vezes, que você não transa, não é isso? É, isso aí. Só que as pessoas querem pontuar isso, né? Tipo, as pesquisas sobre isso, elas são pesquisas muito duvidosas, porque nunca se sabe até que ponto as pessoas respondem com sinceridade. Falando a verdade. Claro. Porque tem justamente esse desempenho, né? A gente vive sob esse imperativo do desempenho sexual que a Nath falou, que é muito latino, né? Super. É muito latino. E aí você tem que... Aí é quase... Vida sexual ativa e selvagem é quase sinônimo de felicidade na nossa cultura, né? E aí o companheirismo não sobra nem energia pra ser companheiro, gente. Isso daqui sobe no lustre, põe a calcinha, pega o negócio, entendeu? Chupa aqui, chupa ali. E aí, sabe? Aqui, isso me lembra uma história. Amiga. A Samira Campos, sabe a Samira Campos, que era jornalista de moda, que é muito minha amiga? A Samira Campos, uma vez ela tava... Samira é separada há muito tempo e tal, ela contou que uma vez ela não arrumou um namorado. E aí, eles, né, era uma história assim que... Vamos transar ali, transa no lustre, transa debaixo da mesa, transa no... Chegou uma hora que ela virou pra ele e falou assim... Aqui, me abraça e fica quietinho comigo. Você tá achando que eu sou o quê? O Cirque du Soleil? Pelo amor de Deus, né, gente? Não, gente, e assim, é isso, né? É o que a gente eu já falei isso uma vez, assim, me irritava profundamente aquela história de revista feminina, de que você como estar preparada para o seu marido depois que você trabalhou, levou o filho na escola. É a revista nova. A revista nova, gente. E aí a revista nova assim, nem existe mais, eu acho. Novas, né? Não existe, não combina, né? Cosmopolitan, né? É Cosmopolitan, é. No gente, porque assim, sério, eu olhava aquilo ali, eu falava assim, gente, por quê? Quem consegue isso? Eu tenho uma boa receita pra você surpreender seu marido na cama. Você esconde atrás da cama e quando ele entrar no quarto, você faz... Eu acho que essa aí pode ser mais plausível. Eu vou testar essa hoje, Cris. Vou testar. Depois você conta pra gente, tá, Dani? Eu também. Gente, agora é questão de companheirismo mesmo, né? Ontem eu descobri que eu só tenho um pijama de inverno. E aí que tá lavando. E aí ontem eu fui colocar... Eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar? Eu tô morrendo de frio. Gente, eu coloquei um moletom do Mickey... branco, coloquei a calça cinza, coloquei uma meia florida, e aí meu chinelo, as gatinhas estavam brincando, acho que elas colocaram debaixo do tapete, ou não sei aonde, eu não achei o chinelo. Eu tinha que ir na cozinha, eu peguei um chinelo meu de oncinha. Na hora que eu olhei e falei assim, baixo, viu como eu tô sexy? Ele só olhou pra mim e falou, tá demais. Fernandinha, ontem... Isso eu acho que é o verdadeiro companheirismo mesmo. Ontem eu dormi na casa do Alê e acordei... Foi ontem? Não, foi anteontem, de domingo pra segunda. Aí eu acordei e ele tava se vestindo pro trabalho, porque o trabalho era em casa. Ele colocou uma bermuda velha e uma camisa social. Muito engraçado. Maravilhoso, né? É a roupa do Cid Moreira, né? Do William Bonner. Gente, companheirismo é isso, entendeu? Você tá vestida num carnaval, eu tava assim, cagada de mergulhão. Ele olhou e falou, tá bonita, tá bonita. Nós vamos pedir uma ajuda pra Bendita Pele, vamos pedir um patrocínio da Bendita Pele, Fernandinha. Cássia, inclusive, virou minha cliente do bistrô. Tá sempre me pedindo no delivery. Um beijo pra Cássia. É Meninas, nosso tempo acabou. Vamos de dicas? Dicas Aspirinios.
Ô, gente, eu vou falar. Eu tinha pensado em falar de um outro filme, mas eu acho que tem tanto. Eu acho até que já falei desse que vou falar agora aqui no programa, nos primórdios. Mas tem tanto a ver com o que a gente está falando, principalmente com o final, essa reta final aí da conversa, que eu sou obrigada a recomendar Nossas Noites, que é o filme com a Jane Fonda e o Robert Redford, né? Sobre um romance justamente na maturidade, né? Que começa de um jeito bem inusitado, dois viúvos, vizinhos, que se aproximam quando ela, né, que é a Jane Fonda, convida o Robert Redford, que é um professor e vizinho dela há muitos anos, mas com quem ela nunca teve intimidade de vizinho, aquela coisa de... Só moravam, né? Eram casais amigos, né? Casais né? amigos assim, né? Distanciados, vizinhos mesmo. E ela convida o vizinho para dormir com ela, porque ela tem um problema de insônia e ele também tem, mas dormir mesmo, né? Não transar. Ele fica meio surpreso, mas ele também tá ali solitário, também tem lá seus problemas para dormir, e os dois passam a dormir juntos. E aí, a partir desse início, né, inusitado, eu acho lindo que é ela quem faz o convite, né? Começa uma relação linda entre os dois, né? Então eu acho que tem muito a ver com... Assistam, porque eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui, sobre o que importa mesmo, sobre o companheirismo, né? Sobre deitar ao lado para valer, né? E, enfim, dividir uma vida mesmo quando é tarde. Eu queria emendar na sua, porque eu tô com duas dicas que eu também já falei aqui, mas as duas são com Jane Fonda. Eu acho que é tipo... Dicas perennials Jane Fonda. Maratona Jane Fonda. Maratona Jane Fonda. É porque eu acho que a Jane Fonda é uma grande perennial, uma grande ageless, né? Então eu queria recomendar. Eu acho que um é com ela, assim. Clube do Livro, que são várias amigas que... A gente já falou sobre ele aqui. Já. Que elas começam a ler um mesmo livro, né? E elas leem 50 Tons de Cinza e é muito divertido. É muito. E acho que tem aquela do Woody Allen, aquela atriz que sempre faz coisas do Woody Allen, esqueci o nome dela. Diane Keaton. Diane Keaton. E Os 7 Dias Sem Fim, que é a Jane Fonda quando fica viúva e tem que conviver com os 4 filhos ou 3 durante um fim de semana, durante 7 dias depois da morte do marido, e é maravilhoso esse filme. São 2 filmes com ela mais madura, né? Assim, já são dessa época, e eu acho que valem muito a pena. Ô, gente, as minhas dicas, eu não tô valendo nada, porque eu vou contar pra vocês. Eu tô assistindo até Malhação e tô achando Malhação. Socorro, eu tô muito generosa. Mas olha, esse filme que se chama, é um filme francês que tá entre as 50 opções lá disponíveis do Varilux em casa, Quem Me Ama Me Segue. E é um filme delicioso, porque eu estava fazendo uma pesquisa para encontrar filmes que tenham pessoas maduras e que tenham a imagem ou de sexo ou dos corpos dessas pessoas nuas. Porque é muito raro você ver corpo de velho, né? E a gente estava fazendo essa pesquisa para a Laila. E nesse filme, a gente tem uma atriz francesa que é super conhecida, e eu não sei falar o nome dela com sotaque certo, Catherine Frotte, que ela é casada com o Daniel Auteuil, que é um ator super conhecido, eles têm uma relação caretona, mas ela transa com o vizinho de frente, que é aquele velho doido de cabelo longo, que anda de rabo, que anda de moto, e ela foge com o vizinho, entendeu? Porque o vizinho é bom de cama e tal. E é uma delícia, porque é um filme de gente 60 mais, vivendo, fazendo sexo e sendo feliz. E aí, então, o marido rabugento, que até então não estava se ligando no negócio, acorda para a possibilidade de perder essa mulher, que é a companheira dele de uma vida inteira, e vai atrás para disputar. Quer dizer, a gente vê muito a história de um homem com 2 mulheres, mas ver uma mulher com 2 homens é mais raro. Por isso eu acho que esse filme vale muito a pena. Chama-se Quem Me Ama Me Segue. Eu, na verdade, tô vendo você falar aí, Nath, de mulher, eu não vou lembrar, eu acho que é com a Diane Keaton. Eu não vou lembrar o nome do filme, não vou lembrar. Eu lembro que tem o Keanu Reeves, que ele se apaixona por ela. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder, gente, como eu amo esse filme. Eu amo também. Tem o Jack Nicholson. Jack Nicholson maravilhoso. Maravilhoso, a Diane Keaton e o Keanu Reeves. Alguém tem que ceder. É maravilhoso.
E a minha dica também de hoje para as perennials. É isso, meninas? É isso. Então tá, se você quiser nos acompanhar, Facebook e Instagram, as perennials. Quiser nos mandar um e-mail, é Mônica Simões, monica@asperennials.com.br. Um beijo pra vocês. Contas, a gente não descobriu se a mexerica e a tangerina e tal, mas a gente continuou buscando. Mas foi ótima aquela dica lá do você conversar com o pessoal da horta, muito legal. Parece que tem aí uma família, né? Gente, nós já despedimos? Já. Beijo. Beijo, me liga. Beijo.